Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida com o professor Antônio. Pessoal, seguinte, a dica rápida que eu trouxe hoje para vocês é uma continuação da ondulatória, beleza? Então a gente já falou um pouquinho de onda. Se você perdeu as primeiras aulas, corre que tá tudo lá disponível para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho de ondas em cordas. Esse cara continua sendo uma onda como qualquer outra. A diferença é que é uma onda produzida em uma corda, beleza? Já que ela é em uma corda, a gente precisa definir algumas coisas para ela. Primeiro, ela será uma onda mecânica, porque ela foi produzida nesse meio material que é a corda. Sem a corda, não tem onda na corda. Não? Talvez? Tá, né? Vamos lá. Segunda coisa, é uma onda transversal. Professor, a gente já falou disso, falamos. Então eu vou pedir para você lembrar o seguinte. Olha o exemplo da mãozinha. Se esse cara começa a vibrar a mão na direção vertical, os pulsos formados vão se propagar o quê? Na horizontal. Aí você fala, mas professor, beleza, isso é onda transversal. O que eu não entendi foi a unidimensional. Porque aqui o pulso está subindo, aqui ele está descendo, então ó, tem duas direções aí. Cuidado, porque essa classificação é quanto à direção de propagação. Essa onda não se propaga na vertical, ela vibra na vertical. A propagação é horizontal. Então eu tenho uma onda mecânica transversal unidimensional. Valeu? Seguindo então, pessoal. Para essa ondinha aqui, não é que não vale a equação da velocidade de onda que a gente já viu, que é comprimento vezes frequência. Mas existe uma outra maneira também de se calcular a velocidade da onda produzida nessa corda, que tem a ver um pouco com as características da corda. Qual é essa equação? A velocidade da onda produzida nesta corda, ela é o quê? A força de tensão aplicada na corda dividido pelo μ, que não é densidade convencional, aquela massa sobre volume, não. É o que a gente chama de densidade linear, é massa dividido por comprimento, esse senhor aqui. Professor, e essa força aí? É que aqui eu desenhei uma mãozinha, mas pensa o violão. Quando você vai tocar o seu violão, a corda está presa nas duas extremidades. Qualquer toque que você faça, seja dedilhando, seja batendo essa nota, você está aplicando uma força. Essa força dividido pela densidade linear da corda vai dar, claro, a raiz quadrada disso, vai dar a velocidade de propagação da onda nessa corda. Show de bola? Beleza? Vamos seguir. Agora é o seguinte, entendemos então uma outra maneira de calcular a velocidade, onda na corda. Tem algumas coisas que são importantes. Por quê? Como a luz é uma onda e eu consigo me ver no espelho, onda reflete. Então, qualquer onda mecânica também reflete. Como a luz pode mudar de meio, tá no ar, vai para a água, tá na água, vai para o vidro, sofre refração. Quer dizer que as outras ondas também podem, tá? Eu tô associando as outras ondas com a luz, por quê? Porque a luz também é uma onda, só que eletromagnética. Então o que vai acontecer quando eu tiver em uma onda em uma corda, quando ela for refletir? Isso vai depender, primeiro, se a extremidade dela é uma extremidade fixa ou se a extremidade dela é uma extremidade livre. Por exemplo, essa cordinha aqui, extremidade fixa, ela está presa aqui. Se você gera um pulso, esse pulso aqui, ó, vou até colocar aqui pra gente, ele se propaga até chegar ali na extremidade que está fixa, em uma parede ou a corda do violão. Como essa extremidade está fixa, quando ela reflete, esse cara sofre uma reflexão o quê? Com o que a gente chama de inversão de fase. Inversão de fase, professor? Exatamente. Esse cara chegou aqui com o ponto mais alto aqui da onda, que a gente chama de crista, tá? Então tá aqui, ó, isso aqui é uma crista. E a hora que ele sai, se ele tiver extremidade fixa, ele vai embora com o que a gente chama do quê? De vale. Ou seja, inverteu a fase. Aqui aconteceu uma inversão de fase. Tá aqui. Isso para a extremidade fixa. Quando eu tiver a extremidade livre, ao invés de fixar esse cara, eu coloco uma argolinha ali e ela vai estar livre. Então essa onda vem aqui e incide com uma crista e quando ela refletir, ela também reflete com essa crista. Então aqui é uma reflexão mais comum, entre aspas, sem inversão de fase. Tranquilo? Então entendemos esses dois caras aqui, esse cara é um pouquinho diferente e vocês já entenderam, fechou? Último cara que eu vou colocar nessa dica pra gente, refração das ondas na corda.
Refração, lembra que tem a ver sempre com a mudança de meio. Quando a gente fala da luz, é a luz mudando de meio. Aqui é a onda mudando de meio. Professor, mas é a onda na corda, ela vai ficar na corda. É, mas uma corda pode ser uma cordinha como um fio de pesca e a outra corda pode ser uma corda, digamos assim, com um volume maior, o que vai acrescentar uma massa maior também, tá? O que vai acontecer então? Eu preciso olhar a densidade linear do meio. Aqui eu fiz uma corda fininha e uma corda mais grossa. Então esse primeiro pulso que está chegando aqui, ele está indo de um meio menos para o meio mais. A gente usa a notação mais e meio. Beleza, de novo então, hein? A gente usa a notação menos e mais, ou mais e menos, quando a gente fala de refração da luz, então fica fácil pensar com esse cara aqui também. Quando o pulso tá indo de um meio menos para o meio mais, quando ele passa, tá aqui, ó, sofreu refração, ele foi normal. Reparem que a amplitude, que é o tamanhozinho aqui da onda, diminui um pouco. Por quê? Nunca ocorre 100% de refração. Uma parte do pulso é refletido. Agora, o que eu quero que você observe? Que aqui esse cara entrou com uma crista, mas a parte refletida voltou com um vale. Então, quando eu estou indo do meio menos para o meio mais, essa extremidade de separação aqui, ó, entre os dois meios, funciona como se fosse o quê? Como se fosse uma extremidade fixa, tá? Então a parte a parte refletida da onda, ó, o professor louco, dezembro aí, já um monte de coisa, né, gente? Vamos lá. Então a parte refletida da onda sofre inversão de fase. A parte refratada continua com a mesma fase. Beleza? Tranquilo. E eu posso fazer o inverso, que é o quê? Sair do meio mais, a ondinha aqui com maior densidade linear, e ir para o meio menos. Quando isso acontece, de novo, eu vou diminuir aqui, uma diminuição bem pequena, tá? Para o pulso refratado, que sempre mantém a fase, mas diminui em amplitude, e o pulso refletido não inverte a fase. Ou seja, essa separação entre os dois meios não funciona mais como uma extremidade fixa, e sim funciona como uma extremidade o quê? Como uma extremidade livre. Então, extremidade livre fixa tá ligado também com refração, na hora da gente enxergar esses caras, velocidade de onda na corda também pode ser calculado com essa equação. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa dica rápida.